Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu resolvi fazer um vídeo de 10 curiosidades sobre a Alemanha. A primeira curiosidade é que alemães nunca erram. E por que eu tô falando isso? Bom, eu sou uma pessoa bastante esquecida e bastante desastrada. E quando eu tava lá, eu tinha o péssimo hábito de esquecer o aquecedor ligado. Isso acontecia porque aqui no Brasil a gente tem ar-condicionado, né? E pelo menos na minha cidade, no meu estado, não tem aquecedor porque aqui é muito calor. E o aquecedor não faz barulho nenhum, então eu não conseguia lembrar de desligar ele. E eles falavam comigo como se eu tivesse feito isso de propósito. E aí eu acabava me sentindo muito culpada, porque eu pensava, meu Deus, eu sou muito desastrada, eu tô gastando energia da casa deles. O segundo fato é que na Alemanha existem muitos estrangeiros, principalmente árabes. E isso meio que faz parecer que eu tô no Brasil, porque você chega lá, você não vê um monte de gente branca, loira, do olho azul. Você vê gente de todos os tipos de aparências possíveis, e etnias, e altura, e cor de olho, de cabelo, enfim, assim como no Brasil. Só que a diferença é que essas pessoas, elas vieram de países diferentes. Então, você nunca sabe se a pessoa fala alemão, se ela fala inglês ou se ela só fala o idioma do país dela. E por isso, viviam falando comigo como se eu fosse alemã, sendo que eu não sou. Sendo que eu nem me pareço uma alemã. Mas era porque tinha tantos estrangeiros que já moravam lá há muito tempo, então eles esperavam que eu já estivesse morando lá há algum tempo, que eu não fosse estrangeira, que falava o básico do idioma deles, né? Enfim, eu acho que é isso. O terceiro fato é que, assim como no Japão, os alemães dificilmente entram em casa de sapato. Isso porque eles são pessoas que gostam de economizar tempo. Então, quando você entra de sapato dentro de casa, você acaba sujando a casa tendo que limpar ela mais. Então, eles preferiam não entrar. Então, eu sempre via eles dentro de casa de meia. Andavam de meia mesmo pela casa, não tinha nem aquela pantufinha. O quarto fato foi o que eu mais gostei. Quando eu tava fazendo intercâmbio, na época eu era vegetariana. Isso foi em 2019. E eu pensava que ia ser um pouco difícil pra mim, mas na verdade eu descobri que é mais fácil ser vegetariano lá do que no Brasil. Apesar dos meus amigos de lá dizerem que os alemães gostam muito de comer carne, todos os restaurantes que você ia, todas as lanchonetes, tudo, você sempre tinha uma página inteira do cardápio que era só de comida vegana e vegetariana. Todos os restaurantes, seja pizzaria, restaurante de comida tradicional, comida japonesa, comida tailandesa, comida, enfim, turca, sempre tinha opções vegetarianas, além de terem restaurantes ótimos com comida incrível que era tudo vegana. Inclusive, eu dividi o apartamento com uma japonesa que ela na época foi muito minha amiga e a gente ia muito comer, almoçar num restaurante vegano. Apesar dela não ser vegana nem nada do tipo, ela gostava muito de coisas meio naturais, né, e saudáveis, então a gente ia muito num restaurante vegano que tinha uma comida incrível. O quinto fato foi o que mais me surpreendeu. Alemães são muito festeiros. Os brasileiros têm fama lá fora de serem muito festeiros, mas eu fui mais em festa lá do que eu fui aqui no Brasil. E outra que além deles fazerem muitas festas, tinha festas que eram feitas no meio do mato. E eu não tô falando de sítio, é mato. Mato mesmo, matagal. Eu lembro muito bem de um amigo meu que eu viajei pra cidade dele, eu ia ficar na casa dele, ele falou, hoje à noite a gente vai numa festa. Aí eu já fiquei tipo, medo. Porque festa significava o quê? Eu cercada de estrangeiros tentando falar o idioma deles. Aí ele disse pra mim que a gente ia de bicicleta. Então nós fomos lá pela estrada, né, fomos passando de casa em casa de amigos dele. Aí nós ficamos um monte de gente, assim, de bicicleta, andando pela BR, no breu, né, de noite, e a gente deixou a bicicleta na beira da estrada e fomos andando pro meio do mato. Aí foi andando no meio do mato, até que a gente chegou numa clareira e tinha umas tendas, aquelas tendas assim, branca, né? E tinha luz negra, tinha uma fogueira, tinha um monte de bebida de tudo quanto é tipo. E tinha uma música muito alta e os alemãos tudo doido, tava um monte de gente drogada, tudo bêbado. Eu fiquei, meu Deus do céu, e eu pensando que eles eram santos. Enfim, essa festa foi bem divertida porque as pessoas lá pelo menos foram bem receptivas comigo, ao menos os jovens, não posso dizer o mesmo dos adultos. O sexto fato é que muitas pessoas fumam, mas muitas mesmo. Eu lembro de estar andando pela rua e ver no sinaleiro vários carros parados assim, com a janela aberta, e as duas pessoas dentro do carro fumando. As pessoas fumam dentro do carro, dentro de lanchonete, de restaurante. As pessoas não têm aquela coisa de tipo assim, não podemos fumar em lugar fechado. Inclusive, às vezes eu ia com um amigo meu tomar cerveja
E nos lugares que a gente ia, naqueles bares bem tradicionais, que tem aquele copão de cerveja grande, tinha as pessoas estarem fumando. Inclusive ele perguntava, posso fumar? E eu ficava, meu Deus do céu, todo mundo vai ter câncer no pulmão. O sétimo fato é que eu sempre tinha a sensação de que eu estava lanchando e que nunca vinha a hora do almoço e da janta. Isso porque os alemães, em todas as refeições, eles comem pão, queijo e tomate. Sempre. Não teve um almoço lá que não tinha pão, queijo e tomate. Então, em todas as refeições, eles comiam carboidrato, né? Pão. E sempre tinha outras coisas. Tinha salada, às vezes tinha carne, né? Ovo, essas coisas. Mas sempre comiam pão. E aí eu fiquei com aquela sensação de que eu nunca estava almoçando, porque a gente associa aqui no Brasil almoço com arroz e feijão. E lá não tem essas coisas. Inclusive, eu não gostava muito da comida, eu comecei a enjoar. Nos primeiros dias eu achava gostoso, mas eu comecei a sentir tanta falta de comida brasileira que eu comecei a comer muito pouco. E aí, no entanto, que eu perdi bastante peso na época que eu tava lá. O oitavo fato é que as alemãs raramente fazem as unhas. Não é que não tem alemã com as unhas feitas. Tem, mas é aquela coisa 880. Ou a mulher lá, ela faz as unhas, coloca aquelas unhas de gel, né, alongamento, né, faz as unhas super chique, fazem uma maquiagem incrível, andam com o cabelo sempre arrumado, com uma roupa super sensual. Ou elas usam roupas neutras, né, preta, branca, cinza, marrom, não fazem as unhas nem um pouco, deixa tudo no sabugo cortado assim e não usam nada de maquiagem. Apesar de que elas cuidam bastante da pele. Eu lembro muito bem da minha Rochman falando que ela não achava bonito as unhas feitas, porque ela achava que uma mulher que tinha tempo para fazer as unhas, ela não trabalhava e nem estudava. O nono fato, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas tem internet nas ruas. Isso foi ótimo, porque os planos de celulares que eu conseguia eram muito caros, porque, eu não sei se era porque meu celular era do Brasil, mas, inclusive, eles falavam que o celular do Brasil sugava a internet que você comprava, então eu resolvi parar de comprar internet e plano para fazer ligação, né, de crédito. Mas tinha internet em todos os lugares, tinha internet em todos os restaurantes, lojas, na rua, tinha Wi-Fi sempre. Então eu nunca precisava me preocupar com questões de precisar fazer ligação, comunicar com a minha família aqui no Brasil, porque eu tinha internet sempre, então eu nunca precisava me preocupar com isso. O décimo fato é que, além dos alemães fazerem festas incríveis, eles dançavam muito bem. E não eram danças comuns, eram coreografias super elaboradas, parecia que eu tinha ensaiado para ir pra festa. Eu gostei bastante que lá não tinha muito essa coisa de homem não dançar, sabe? Os meninos dançam e dançam muito bem. E é algo que eu acho que deveria ter mais aqui no Brasil, porque eu conheço um monte de menino que não dança, que a namorada deles dança o tempo todo, mas os caras não sabem dançar. E eu gostava bastante de que os meninos não tinham essa insegurança de que homem não pode dançar, rebolar, mexer o corpo. Eles não tinham nada disso, inclusive os meninos faziam coreografias incríveis e estavam lá na festa sempre muito animados, às vezes dançavam até mais que as meninas. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixando bem claro que a minha intenção não foi estereotipar as pessoas desse país. É claro que eu fiz uma generalização da cultura deles e eu peguei mais as coisas que me impressionaram quando eu cheguei lá. É claro que talvez se você tenha ido para esse país, você tenha tido uma experiência diferente da minha. E não tem problema. Foi mais uma intenção de mostrar a cultura e os costumes diferentes de um país que, inclusive, é muito evoluído e que fez eu aprender muitas coisas diferentes. E por mais que algumas vezes eu sofri alguns tipos de preconceito lá, no geral eu senti que os alemães foram bastante receptivos comigo, até mais do que eu esperava, porque diziam que eles eram frios e eu não senti isso lá. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha para seus amigos. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar no link aqui na descrição. Beijo, tchau!